dado, Pai, para nós. Amém, Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Enquanto o Carlinhos orava, o Wesley, um dos alunos que já tinha entrado já, ele pediu aqui para sair, que a filhinha dele tá passando mal na casa da sogra e ele tá indo buscar para levar no hospital. Então nós não sabemos o nome, nós não sabemos o nome da filhinha dele, né? Talvez ele já tenha saído aí da sala, mas que o Espírito Santo, Pai, possa estar indo na frente já do Wesley, Senhor. Alcança a filha dele onde quer que ela esteja nesse momento, Espírito Santo. E que o Senhor possa estar trazendo alívio sobre essa enfermidade, cura, Pai. Porque o teu sangue é aquele que traz cura sobre nós, Jesus. Então nós cremos que a tua mão poderosa já está livrando, Pai, essa criança de todo mal, de toda seta. Que o Wesley possa chegar lá, Senhor, e a tua mão poderosa já possa estar sobre a filha dele, em nome de Jesus. Alcança, calma, Senhor, o coração do Wesley, para que ele tenha tranquilidade, Senhor, para lidar com essa situação nesse momento. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos, porque o Senhor já está na frente. Amém? No final, gente, vocês me ajudem a lembrar de a gente orar pelo Xande da Beth também, ele tá aí já, mas no final a gente ora fazendo uma concordância entre todo o corpo que vai estar aqui em aula, e a gente vai estar orando pelo Xande em nome de Jesus, que tudo corra bem, né, nessa próxima cirurgia que ele vai fazer, e o Senhor já está também tomando a frente em tudo isso, né, Beth, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos começar, e o pessoal vai chegando e o pessoal vai acompanhando, senão a hora voa, né, não passa, ela voa. Algumas pessoas me mandaram recado dizendo que não poderiam estar, mas nós que estamos aqui, então, vamos prosseguir, né? Paulinha, Graça e Paz, Aninha, que chegou. Deus abençoe aí vocês. Vamos lá, gente. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 15, foi onde nós paramos semana passada. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 15. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 15. Para quem está chegando, graça e paz. Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Paz Maria, glória a Deus. Maria tá lá, ó, de toquinha da pizzaria, trabalhando e ouvindo a aula, graças a Deus. Carlinhos, tá aberto o áudio, viu? Só para não dar microfonia aqui. Fecha aí para nós. Gente, quem tiver de boa, né, aí ouvindo a aula e puder abrir a câmera, é mais por uma questão mesmo de eu ver o rostinho de vocês, ver a fisionomia de vocês aí do outro lado, tá bom? Quem estiver trabalhando ou quem estiver fazendo alguma coisa que infelizmente não pode abrir a câmera, fique em paz. Deus sabe de todas as coisas, eu entendo, porque eu já fiz aula de câmera fechada, por às vezes estar fazendo janta ou alguma coisa assim. Oi? O meu volume tá baixo? É aí, Carlinhos, porque pode dar uma mexidinha no seu celular aí, porque aí tem a ver com o celular de vocês. O meu áudio, ele não tem volume, né, no computador, porque ele é captado pela webcam. Então, é um som só. A menos que eu tivesse um lugar muito barulhento, aí ele realmente ele chegaria ruim para vocês. Mas como o áudio é pela webcam, o som é o mesmo, tá bom? Se tiver ruim aí, vocês me falam, gente, que a gente tenta buscar outros aparelhos melhores aí para dar aula, tá bom? Mas vamos lá, então? Eu vou ler de novo e aí eu já vou aproveitar e ler um trecho ou até o versículo. Nós vamos do 2 ao do 2:15 até o 3, versículo 14, tá? Então a gente vai ler esse primeiro trecho para eu já começar a aula aí com vocês destrinchando esse trecho e depois a gente lê o restante do capítulo 3, tá bom? Então, 2, versículo 15 diz assim: Nós, judeus de nascimento, tá aberto, velhinha? Isso. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei,
Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum, de modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Tem alguém com o áudio aberto, gente? E tem algum carro passando com barulho, é a impressão minha. Me parece. Talvez sim, talvez não. Vamos lá. Versículo 3 do capítulo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Versículo 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vamos parar aqui e a gente destrincha esse trecho e vamos pro próximo, tá bom? Tem bastante coisa aqui pra gente ver. Então, semana passada a gente terminou fazendo algumas questões aqui para nós, alguns questionamentos no grupo, justamente a respeito de lei e graça, ou fé e graça, né? Vamos dizer assim. E a gente, as primeiras perguntas que eu fiz foi se pessoas no Antigo Testamento tinham sido salvas, né? E a maioria de nós sempre vai dizer não, porque Jesus não havia vindo em carne, não havia sido crucificado, seu sangue não havia sido derramado, então não havia salvação ainda antes de Cristo, certo? Isso é uma verdade absoluta, mas não é uma verdade completa. Por quê? Porque a gente então entendeu na última aula que existiram pessoas que foram salvas sim no Antigo Testamento e foram salvas da mesma maneira que nós somos salvos hoje, depois de Jesus Cristo. Então, só existe uma maneira de qualquer ser humano na face da terra, sendo ele judeu ou gentil, judeu ou não judeu, de ser salvo. Qual é a maneira de nós sermos salvos? Sendo justificados pela fé. Ok? Então, essa é a lei mor de todas dentro da Bíblia, né? Então, a maneira para o homem ser salvo é quando ele, então, crê que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer em meu e em seu favor. E através disso, então, eu sou justificado, a palavra vai dizer.
Mas a gente precisa entender então esse passo a passo para isso acontecer, para então entender o que houve, tanto no Velho Testamento, quanto o que houve a partir de Cristo no Novo Testamento. Então, a mesma ação que houve tanto no Velho Testamento, quanto depois de Cristo no Novo Testamento, a mesma ação acontece hoje e aconteceu na época, por exemplo, de Noé. Qual é a ação que a gente costuma dizer e que a gente falou um pouquinho no final da aula? Uma palavra chamada graça, ok? O que faz com que o ser humano, então, receba essa justificação através da fé é uma palavra chamada graça. O que é a graça? A graça é justamente o que todo mundo responde, um favor imerecido da parte de Deus. Mas é muito mais do que isso, gente. Reduzir a graça a esse significado, sem entendê-lo por completo, é reduzir o entendimento nosso numa coisa tão grandiosa e maravilhosa que nós temos como parte da nossa vida cristã. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender completamente é o que significa graça, e que tanto aqueles que foram salvos no Velho Testamento, quanto aqueles que são salvos no Novo Testamento a partir de Cristo, então alcançaram, tiveram, conseguiram, né, alcançar, que é essa famosa palavrinha chamada graça. O que é a graça, gente? Então, vamos entender e colocar todos os significados e trazer todo o entendimento para nós aqui. É um assunto extremamente vasto, que daria para a gente estudar quase que a Bíblia inteira dentro dele, né? Mas a gente consegue trazer um resumo para entender o que Paulo está dizendo aos Gálatas e para começar a entender algo na nossa vida também. Então, a graça é uma capacitação, é um auxílio de Deus dentro de nós, no nosso espírito, na nossa vida, que nos ajuda a obedecer a Deus. Escreva isso da forma que você achar melhor aí para você entender. O que é a graça, Elisângela? Olha, a frase mais dita, né, nas igrejas nos últimos séculos nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Não é isso que todo mundo fala, gente, nas igrejas? Nós vivemos o tempo da graça e nós não vivemos no tempo da lei. É isso que as pessoas mais repetem nos altares, nas igrejas, no dia a dia. Quando você vai falar sobre obediência com alguém, não é isso que a pessoa fala? Não, eu não vivo mais na lei, eu vivo na graça. Né? Essa é a palavra que as pessoas mais usam. E nós vamos entender isso ao longo das cartas de Paulo, ele vai falar muito sobre isso. Então, assim, se essa é a frase mais utilizada, eu preciso então compreender o que é e o que não é a graça, porque senão isso fica vago, né, dentro desse ensino de Paulo e dentro da nossa vida cristã cotidiana. Então, a graça, por que a graça foi encontrada no Velho Testamento por alguns? Porque assim como nós hoje, eles fizeram algo que vem através dessa busca em Deus, que vem através desse desejo de servir a Deus com integridade, que é a obediência. Então, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu ouço a vontade de Deus, que hoje nós temos ela a partir da palavra de Deus, da Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus e eu consigo, então, olhar para ela e ouvir a voz de Deus, me ensinando a viver uma vida segundo a vontade de Deus, eu recebo uma capacitação de Deus através do Espírito Santo que habita em mim e dessa famosa graça que a gente usa aqui em toda a palavra, que me ajuda, me capacita a obedecer essa voz. É isso que nós vamos entender em vários textos que a gente vai ler hoje. A gente vai entender essa voz capacitadora. Então, o que acontece com alguém que nasce de novo ou com alguém que lá no Velho Testamento decidiu obedecer a Deus? Ele recebeu uma força capacitadora para então obedecer essa voz de Deus. No Velho Testamento, essa graça se manifestava justamente de uma forma muito poderosa na vida de alguns homens, de algumas mulheres que decidiram se posicionar contra o pecado. Era talvez muito mais difícil delas conseguirem alcançar essa graça, e por isso foram tão poucos homens que alcançaram isso no Velho Testamento. Por quê? Porque existia algo muito forte
que operava na vida dos homens no Velho Testamento, que é o pecado, que é a natureza de pecado. Então, a partir de Cristo, a partir do novo nascimento, a partir do Espírito Santo podendo habitar dentro de nós, então eu recebo um auxílio extremamente poderoso, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós, e é ele quem nos ajuda na nossa fraqueza, Paulo vai dizer, ok? Então, em todas as fraquezas que eu e você temos para não obedecer a Deus, nós temos alguém chamado Espírito Santo que então nos capacita a crer, a obedecer a Deus para não estar em pecado. Então, tentando trazer aqui de novo, e se precisar a gente para 2 minutos para entender um pouquinho melhor isso. Então, a graça é uma capacitação que vem da parte de Deus, através do Espírito Santo, para fazer com que eu e você obedeçamos a Deus, ok? Então, obedecer a Deus não tem a ver com uma vontade própria minha, porque a minha natureza de pecado, nós vamos ler em vários versículos que Paulo ensina, que a nossa carne sempre quer fazer outra coisa e o nosso espírito quer fazer outra. Então existe uma briga, não é isso? Então, se eu dependesse só da minha vontade humana, se eu não tivesse essa capacitação que vem de Deus, jamais nós conseguiríamos obedecer a Deus com inteireza de coração, em verdade, em espírito em verdade. Então, o que é a graça, gente? Viver no tempo da graça é dizer assim: muito obrigada, Jesus, pelo teu Espírito que habita dentro de mim e que traz uma força a mais, um plus, né? Como a gente diria hoje. Traz uma força superior sobre a minha vida, que me capacita, que me ajuda a ouvir a sua voz, a sua palavra e então colocar em prática, obedecer. Ok? Deu para entender até aqui? Tá difícil o que eu falei? Não, né? Vamos tentar ver o contrário, então, para a gente já entender o que é a lei, ok? Porque a lei, ela é justamente o oposto a isso. E a gente vai entender isso bem hoje também. Então, o que era a lei? O homem, por causa... Paulo vai dizer na carta aos Gálatas aqui, já já nós vamos ler isso, que o homem, ele era totalmente mau em suas atitudes, né? O homem pecava deliberadamente ou de vontade própria, ele pecava porque a natureza dele era de pecado. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, a palavra de Deus diz, né? Por conta do pecado de Adão e Eva, todos os homens começaram a nascer em pecado, ok? Então, eu não tinha outra opção a não ser pecar. Por quê? Porque a partir de Adão e Eva, todo homem já nascia em pecado. Então, nós nascíamos sem a parte divina em nós, que é essa questão do espírito vivificado, que só acontece depois do novo nascimento. Então, o homem no Antigo Testamento, ele tinha, infelizmente, essa força do pecado muito mais forte, atuando na vida dele de forma muito mais feroz, né? Muito mais forte. Então, o homem pecava e pecava e pecava e pecava e ele não conseguia deixar de pecar, a não ser esses que buscavam de forma muito incisiva a vontade de Deus e então recebiam essa capacitação para obedecer, ok? Mas, no geral, o homem ele tinha uma carnalidade, uma natureza de pecado que ele não conseguia superar e ele pecava. Então, a partir do momento em que Deus percebe que o homem não vai conseguir parar de pecar de forma livre, o que eu quero dizer livre? Se você não tem uma lei, por exemplo, vou citar uma coisa simples para vocês, bem simples. Se não existisse uma lei de trânsito hoje, eu falo de trânsito porque é o que eu lido todos os dias quase. Se não existisse uma lei de trânsito hoje, falando que é proibido falar ao celular enquanto você dirige, e por causa disso você tem pontos na sua CNH, e por causa disso você tem uma multa a ser paga se você infringir essa lei, quantas pessoas continuariam falando no celular durante o período em que dirigem? Certo? Se com a lei, gente, olha só, esse exemplo talvez seja muito prático para nós aqui.
Se com a lei, já dando na infração, pontos na minha carteira de habilitação e ainda um valor a ser pago, ainda assim o homem infringe essa lei e continua falando no celular e nisso acontecem acidentes, mortes acontecem, tantas outras coisas, certo? Então a lei ela foi colocada por quê, gente? Por que a lei existe a respeito do celular? Alguém abre o microfone para mim e diga a resposta. Por que existe essa lei para que a pessoa não fale no celular? Para inibir, Mas para poder pôr um freio, né? Eu coloco assim, para colocar um limite. Olha, isso aqui é um limite. E esse limite eu vou mexer no seu bolso. Porque só impor um limite, até aqui você pode ir. A lei é isso, né? É uma regra. Você Beth, até aqui. mas por que existe a lei? Por que foi feita a lei? Essa é a minha primeira pergunta. Por que a lei foi feita? Porque estava morrendo muita gente, né? Também, mas vamos lá, eu quero uma resposta mais objetiva para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Por que a lei foi criada? Proteger. Hã? Proteger. Proteger, sim, vamos lá, vamos continuar. Nós vamos chegar na resposta porque O próximo, ele não sabe fazer as coisas certas, né? Ele quer agir da forma dele, o amigo dele quer agir da forma dele, e aí cada um fazendo si, né, do jeito que quer, nada sai certo. Então precisa ter uma lei para ter a ordem, para tudo sair do jeito certo como todo. Também. Vou tentar, é que talvez eu queira uma resposta e que não, talvez não tá vindo na mente de vocês agora, mas eu vou falar que vai completar tudo isso que vocês falaram, vai completar tudo. Toda lei só é criada porque existem pessoas que infringem essa lei, ok? Que já estão praticando isso. Então, se as pessoas não falassem ao telefone enquanto dirigem, que seria quase uma coisa óbvia, como é que eu faço duas coisas ao mesmo tempo, certo, gente? Vai tirar minha atenção. Então, o que o governo, vou citar assim pra gente entender, o que o legislativo entendeu? Quando se criou o celular, as pessoas então começaram a falar no celular e aí isso começou a ter muitos acidentes de trânsito e tantas outras coisas. Aí o que o legislativo entende? Opa, foi criado um aparelho que as pessoas podem falar a qualquer momento e as pessoas então pegam esse celular enquanto estão dirigindo e falam nele. E isso gera acidentes, geram tantas coisas. Aí o que o legislativo faz? Ele vai lá e faz uma lei. Para quê? Para que aquelas pessoas que não sabem discernir que elas estão errando, elas então possam então ter uma regra, tudo que a Beth falou agora, ó, existe um limite, enquanto você dirige, você não pode falar. Se você falar ao telefone, você vai ter uma multa que você vai pagar e além de ter pontos na sua CNH, certo? Então isso é um exemplo simples, mas extremamente prático para a gente entender o que é a lei, gente. A lei, ela só é estabelecida, ela só é feita a partir do momento que o homem, e aqui, vamos voltar para a palavra, a partir do momento que Deus começa a ver que o homem não consegue agir de forma correta, sem que haja um balizador, um limite, é que Deus então cria a lei, ok? No tempo de Abraão existia lei? Existia lei? Deus não tinha instituído lei, ok? No tempo de Adão e Eva tinha lei? Não. No tempo de Noé tinha lei? Em que momento que a lei apareceu? A lei na palavra de Deus escrita. A lei escrita. A partir de Moisés, certo? Então, a partir de Moisés, Deus institui uma lei para que o povo tenha um livro, tenha uma tábua, no caso, né, uma pedra, onde está escrito aquela lei. E para cada uma das leis existe, então, uma consequência, não é isso? Se você fizer isso, você vai ter que pagar com isso. Se você fizer isso, você vai morrer. Se você fizer isso, você precisa se lavar. Se você fizer isso, você vai ter que, né, fazer um tempo de purificação. Então, as leis elas foram dadas para o homem perceber o quanto ele era pecador. Escreve isso aí, gente. A lei só foi dada para o homem por Deus para mostrar para o homem o quanto ele era pecador.
se o homem obedecesse a Deus simplesmente através da sua voz, através de ouvir os conselhos dos mais velhos sobre a vontade de Deus, a palavra de Deus não teria nenhuma lei, ok? Então, partimos do princípio de que, então, a lei, ela só começou a ser usada a partir de Moisés. Deus institui, então, toda a lei da Torá, né, do Pentateuco ali, para que todos os israelitas, eles conseguissem, então, perceber o quão pecadores eles eram, porém Deus estava dando uma maneira deles se santificarem, uma maneira deles estarem diante de Deus de forma santa, se eles obedecessem cada uma dessas leis. Mas o que acontecia, gente? Ano após ano, ou mês após mês, lá em Israel, lá no tempo de Moisés e depois de Josué e depois dos outros sumos sacerdotes, o que aconteceu lá no Velho Testamento, de maneira bem generalizada, né? O que acontecia então sempre lá no tabernáculo? Os levitas, eles ficavam todo o tempo sem fazer nada? Eles tinham tranquilidade para viver? O que acontecia lá? Toda hora eles viam alguém chegar lá no tabernáculo trazendo o que, gente? As ofertas, né? Toda hora iam levar um bichinho lá para poder matar, para poder perdoar os pecados, porque toda hora estava errando, toda hora estava pecando, né? E haja bichinho para sacrificar por causa do pecado, né? Toda hora. Trabalhavam dia e noite. Exatamente. Deus separou uma tribo inteira de mais de 22 mil homens, trabalhavam diariamente e dia e noite para deixar em ordem os sacrifícios de todo o povo de Israel. Então, todo o povo de Israel, a maneira que eles tinham de ter comunhão com Deus era cada vez que eles pecavam, eles tinham que então ir até o tabernáculo e oferecer sacrifícios, oferecer ofertas de sacrifício para expiar o seu pecado, para aplacar a ira de Deus, para tirar o seu pecado mesmo. Essa era a verdade. Então, todo o tempo, o ano inteiro, e mais precisamente nas festas fixas principalmente, o povo de Israel todo ia para o tabernáculo levando junto consigo algum animal de sacrifício. E olha que legal, gente, como Deus, ele é maravilhoso. Ele deixou as leis e deixou os tipos de sacrifícios. Então, quando alguém ia para o tabernáculo com algum tipo de sacrifício, eles eram ainda melhores identificados. Qual era o pecado que você tinha cometido, era totalmente exposto para todo mundo ver. Porque se você tivesse com 2 cordeiros, era um tipo de pecado. Se você tivesse com 1 cordeiro, era outro tipo de pecado. Se você tivesse com um novilho, era outro tipo de pecado. Se você tivesse só com pães e ofertas de cereal, era outro tipo de pecado. Então percebam que até isso Deus faz de forma com que nada era escondido, era totalmente exposto. Então o pecado do ser humano, ele era totalmente exposto para mostrar para todo mundo o quanto eu e você somos pecadores, então nós tínhamos que levar lá um tipo de sacrifício. Gente, imagina nós hoje nas igrejas tendo que levar sacrifícios de acordo com o nosso tipo de pecado. Se pra fofoca tivesse que levar um pombinho para matar, quantos pombinhos vocês acham que ia ter todo culto lá para morrer? Se por causa do adultério alguém precisasse levar lá um novilho para ser morto, quantos novilhos vocês acham que ia chegar lá na igreja para ninguém morrer? Entendeu o que eu tô querendo dizer, gente? Deus expunha o pecado de Israel através dos tipos de sacrifício, ok? Deus expunha o tipo de pecado de Israel para que eles então entendessem o quão pecadores eles eram. Então, além deles terem que expor o pecado deles através das ofertas, era uma maneira deles tentarem reconhecer que eles eram pecadores e que eles se arrependessem de verdade e não praticassem mais aquele pecado. É vergonhoso, não é, gente, a gente se apresentar diante de alguém e falar, eu pequei? Não é? Mas infelizmente a igreja perdeu essa virtude, sabia?
A igreja não sabe mais confessar pecado. A igreja prefere colocar o pecado debaixo do tapete. Quem é a igreja, Elisângela? Eu e você. Ok? Por quê? Porque, infelizmente, a gente não encontra o respaldo de graça, de entendimento da própria igreja sobre o que é expiação de pecados, sobre que todos nós temos a possibilidade de pecar, então todos nós temos que ter um espírito chamado misericórdia. Porque se o próprio Cristo, ele nos perdoa de toda a nossa iniquidade, de todo o nosso pecado, que dirá a igreja, né? Nós deveríamos ser o povo mais misericordioso e acolhedor quanto ao pecador. Mas, geralmente, no nosso século aqui, e a palavra está se cumprindo, nós temos sido o contrário. A gente tem sido mais acusador do que perdoador, né? Então, imagina, as pessoas têm o costume muito mais de esconder pecado do que levar pecado diante de Deus e confessar uns aos outros. É o que a palavra diz que nós deveríamos fazer. Mas vamos voltar. Então, a lei, gente, vamos entender o que é a lei, então? A lei é uma maneira que Deus fez para que o homem entendesse o quanto ele era pecador. Então, eu precisava compreender, através da lei, o quanto eu era pecador, o quanto eu dependia da graça de Deus, o quanto eu dependia do favor de Deus para ser salvo. Por quê? Porque o povo de Israel, ano após ano, eles levavam sacrifícios até o tabernáculo, mas esses sacrifícios eram sacrifícios eternos, eram sacrifícios para sempre. Eles levavam uma vez e não precisavam levar nunca mais? Não. Cada vez que eles pecavam, eles tinham que continuar levando, então, as suas ofertas, os seus sacrifícios até o tabernáculo, para mais uma vez oferecer e mais uma vez ser perdoado dos seus pecados. Aí a palavra de Deus diz que haveria Paulo vai dizer aqui que havia uma promessa sobre alguém, sobre o descendente de Abraão, que sim, seria o sacrifício perfeito. E tanto Abraão quanto outros homens no Velho Testamento, então, creram nesse que viria. Entendem que no Velho Testamento eles tinham que ter muito mais fé do que nós hoje. Por quê? Porque hoje eu e você, a gente conhece a Bíblia inteira. A gente conhece a história inteira já. Eles não conheciam a história inteira. Eles conheciam somente parte dessa história. Deus estava começando a revelar o seu plano de redenção, o seu plano de salvação, que só viria muito lá na frente. Gente, pensa para Abraão. A palavra de Deus diz que ele creu porque ele viu o dia do Senhor. Nós vamos ver isso mais lá na frente em uma das cartas de Paulo. Se não me engano, está em Hebreus também. Paulo diz que Abraão viu o dia do Senhor. O que Abraão viu, gente? Pela fé, Abraão, ouvindo a voz de Deus, ele compreendeu que haveria alguém que seria extremamente poderoso sobre a terra e que traria redenção a todo aquele pecado que já existia sobre a terra. Abraão já vinha de uma linhagem onde o pecado tinha feito com que tivesse tido a destruição de toda a terra através do dilúvio. Então, os antepassados de Abraão já tinham contado para ele todas essas histórias de o quanto Deus tentou fazer com que a humanidade mudasse, deixasse o pecado, passasse a entender, a ouvir a sua voz. Mas eles não obedeceram e por isso pereceram no dilúvio. E aí vem Deus e chama esse homem chamado Abraão e faz essas grandes promessas para ele. E nós vamos entender isso. Então vamos entender lei de novo para a gente fechar esse assunto de lei e graça nesse momento, porque a gente vai abrir o leque ainda. Então lei nada mais é do que uma forma que Deus tem para mostrar o meu pecado. Então isso é a lei. A lei é uma regra, é uma ordenança, é um mandamento, nós vamos entender tudo isso, que Deus dá para que eu e você e toda a humanidade possamos ver o nosso pecado. Se não existissem as leis, nós não saberíamos o que era certo e o que era errado. Concordam? Cada um poderia viver como bem entende. Então, se não existisse uma lei, por exemplo, não matarás,
ou se na nossa Constituição aqui, Beth como advogada, se tiver mais algum advogado aí sabe, se não existissem as leis, né, que falam sobre o assassinato, sobre alguém matar outra pessoa, se não existissem essas leis punitivas, quantas pessoas então matariam umas às outras, porque não haveria consequência nenhuma pela morte? Sim ou não? Sim, né? Então, na verdade, a lei, ela é como se fosse justamente essa cerca que me protege, primeiro, para obedecer a Deus, porque é o que Deus quer que não aconteça. Segundo, para me proteger mesmo. Vai estar protegendo a mim mesmo. Então, a lei me protege, porque a outra pessoa também não pode fazer nada contra mim, e automaticamente eu também, obedecendo a Deus e a lei, também não faço nada contra o próximo. Fala a verdade, gente, se não tivesse algumas consequências aí, a gente faria alguns pecados que estão na lei, faríamos ou não faríamos? E muito, né? E muito. Então, assim, se não existisse a lei para colocar bases para nós, para colocar cercas para nós, o homem pecaria além da conta, tá? Então, assim, a lei é a maneira que Deus criou para que o homem percebesse o quanto ele é pecador, o quanto ele é mau, o quanto ele não obedece à voz de Deus, ok? Senão não precisaria. Se desde o início, gente, só frisando isso aqui, se desde o Éden, o desejo de Deus sempre foi, o propósito de Deus para a humanidade, para o homem e para a mulher, sempre foi o do relacionamento. Quem está comigo há mais tempo já tem me ouvido falar bastante sobre isso. O nosso principal propósito com Deus, Deus nos criou para o relacionamento. Se nós tivéssemos relacionamento diário e íntimo com Deus todos os dias, nós com certeza obedeceríamos mais a Deus. Isso desde o início, tá bom? Então, por que é que o homem então peca? Respondendo diante disso que eu falei, porque o homem não se relaciona com o Deus verdadeiro, com o seu Criador. Papais e mamães que estão aí comigo, se você tem um relacionamento bem próximo com os seus filhos, e esses filhos têm toda a liberdade, né? O convívio familiar para conversar com vocês sobre tudo, e vocês conversarem com esse filho sobre tudo, e alertá-lo e dar conselhos para esse filho, qual é a tendência desse filho errar na vida? Isso de forma genérica, tá, gente? Não estou falando de forma pontual. Se um pai e uma mãe está acompanhando um filho desde o seu nascimento ali, né? Vai crescendo junto com aquele filho, em aconselhamento, em conselhos, em juízos, né? Em estar ali com o filho. Qual a probabilidade desse filho pecar? Qual a probabilidade desse filho errar? Quase nula, né? Por quê? Porque esse filho está em contato com o seu pai todo o tempo. Eu tô falando isso para vocês porque eu acabei de falar que se o homem tivesse um relacionamento diário com Deus, se o homem se relacionasse com Deus, igual é o propósito de Deus para a vida do homem, todos os dias, de forma íntima, de forma a ter esse relacionamento de conhecer um ao outro. Quando você conhece alguém, você sabe o que aquela pessoa não gosta e do que aquela pessoa gosta, gente. Verdade ou mentira? Não é? A gente sabe o que aquela pessoa gosta para comer, do que ela não gosta para comer, de como ela gosta de dormir, de que hora ela gosta de acordar, a gente sabe de tudo. E você vai fazer as coisas para desagradar aquela pessoa se você gosta dela? Se você ama aquela pessoa? Jamais! Ninguém vai querer fazer nada para desagradar o outro que ama a gente. Então, se nós amássemos a Deus, como nós temos dito nas nossas palavras, nas nossas orações, nas nossas canções que a gente dá para Deus, será que realmente a gente não obedeceria mais a Deus e nós nos relacionaríamos mais com Deus também, se nós realmente o amássemos? Quem ama, gente, quer saber como o outro gosta das coisas. Quem ama quer saber o que o outro prefere. Quem ama quer saber o que é melhor para o outro. Quem ama deseja saber a vontade do outro, deseja saber os sonhos do outro. Será que nós temos realmente desejado conhecer os planos de Deus para nós? Será que nós realmente desejamos conhecer a vontade de Deus para nós? Será que nós realmente desejamos conhecer a Deus profundamente? Porque para isso
você vai ter que gastar tempo. Alguém consegue conhecer alguém sem gastar tempo com essa pessoa? Jamais, né? É impossível conhecer alguém sem gastar tempo com ela. Então, a lei é isso. Se o homem tivesse relacionamento com Deus, a lei não precisaria existir. Mas pelo homem deixar de ter relacionamento com Deus, pro homem ter, como o homem deixou, né, de obedecer à voz de Deus, de ouvir a voz de Deus, Deus precisou vir até Moisés e trazer então uma lei para que isso ficasse como um balizador, como uma cerca, que se eles obedecessem essa lei, então eles estariam salvos. Se eles desobedecessem essa lei, eles seriam punidos por essa desobediência ou teriam que então sacrificar, levar sacrifícios para que esse pecado fosse purificado, fosse retirado, fosse coberto da sua vida, ok? Então era isso que servia, para isso que servia a lei, e é isso que é a lei, ok? Então entendemos o que é a lei e entendemos o que é a graça, certo? Entendemos por enquanto, a gente vai falar mais, mas eu já dei esses dois parâmetros para vocês. E aí vamos voltar então agora aqui para Paulo. Vamos fechar a aula, gente, eu já abro para eu não cortar o assunto no meio, acho que tá faltando 6 minutos. Eu vou fechar um segundo para vocês entrarem, para a gente não perder o foco, eu não perder o meu raciocínio aqui também, tá bom? O que aconteceu com a dupla dinâmica aí, gente? Fala aí pra mim. Entrei no link errado. Tô puxando ela, que ela não quer ficar na câmera, aí eu fico puxando. Ah, Pra você ficar aqui. entendi. Só me puxando. Vamos lá. Mãe e filha, ô glória, que bênção, né? Quantas pessoas tinham na sala, gente? Alguém lembra? Eu nunca olho. 18. Então, vamos lá. Faltam alguns aí remanescentes. Mas vamos continuar para eu não perder meu raciocínio e nem vocês perderem de vocês também, tá bom? Vamos lá. Então, vamos voltar agora para o texto para a gente entender o que Paulo está falando aos Gálatas. O que a gente precisa entender é os ensinos que Deus está dando para nós hoje como igreja e que Paulo, então, deixou registrado aqui, ensinando a esses irmãos de Gálatas, aos Gálatas, né? O povo lá da Galácia. Então, no versículo 15, ele diz assim: Nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, gente, os gentios, o povo que não é judeu, não conhece a lei, não vive debaixo da lei, não é judeu. A lei não foi dada para o gentio, a lei foi dada primeiramente para judeu, para o povo de Israel. Verdade ou mentira? Verdade, ok? A lei foi dada para Israel, para todos os judeus, para as 12 tribos. Dani, tá aberto o áudio. Fecha aí para mim, Dani. Por favor. Para não entrar o barulho aqui. Fecha aí, Dani. O áudio fica aberto, começa a entrar o barulho. A lei foi dada, gente, primeiramente para os judeus, para Israel, ok? Então Deus liberta Israel do cativeiro do Egito e através de Moisés traz uma lei e diz assim, Israel, essa lei agora é para vocês seguirem, para que vocês se santifiquem, para que vocês se consagrem a Deus,
porque Deus vai vir habitar no meio de vocês, e isso é a maneira que vocês têm para se relacionar com Deus. O pecado nos afasta de Deus, mas a santidade e a obediência nos leva novamente para a presença de Deus. Então Israel tem essa lei dada para eles, e eles é que conheciam as leis de Deus. Todos os povos ao redor, todas as outras nações não conheciam a lei de Deus. A Torá não era lida para qualquer pessoa, não era de acesso para qualquer pessoa. Então Paulo está dizendo assim, gente, para aqui comigo, ó, né? Olha Paulo falando aqui para os Gálatas na carta, como se ele estivesse diante deles dizendo assim, ó, acordem, a lei não foi dada para os gentios, a lei foi dada para nós, judeus de nascimento, e não para gentios pecadores. Todo mundo era pecador, gentil, fora de Israel, certo? Mas para o povo de Israel havia uma lei em que eles, se eles seguissem essa lei, eles estavam então na presença de Deus, eles estavam então santificados, eles estavam separados para isso, certo? E aí Paulo está dizendo, gente, os gentios são pecadores por natureza, por falta de opção, ok? Eles não têm a lei. Agora, nós judeus temos a lei. E nós, então, devemos seguir a lei. Vou falar assim só para vocês me entenderem o que Paulo está dizendo. Nós temos que seguir a lei. Só que, Paulo está dizendo assim, só que nós judeus, nós israelitas, sabemos que ninguém é justificado pela lei. Opa! Paulo já está dando praticamente um ensino enorme só nesse versículo. Por quê? Porque Paulo está alertando a igreja da Galácia, todos os irmãos daquela região da Galácia, assim, ela era composta, a igreja da Galácia, de gentios e judeus, não é isso? A igreja do primeiro século, gente, ela é composta de judeus convertidos, ou mais ou menos convertidos, e de gentios convertidos. Era isso que era a igreja no primeiro século, principalmente nos primeiros 100 anos, certo? A igreja nasce lá em Jerusalém, através de 100% judeus, praticamente, ok? E ela começa a se expandir por todo o Império Romano, atingindo pessoas que não eram judeus. Atingia judeus também, mas atingia agora todos os gentios, que eles chamam, que eram pessoas que não eram judeus, eram de outras nacionalidades, certo? A igreja, então, agora passa a ser mista, passa a ser de dois tipos de pessoas, judeus convertidos e gentios pecadores, vamos dizer assim, como Paulo está citando aqui. E Paulo está dizendo assim, gente, nós judeus já sabemos desde antes, desde muito lá atrás, de que a lei de Moisés não nos justifica para sermos salvos. Entendem a frase que eu acabei de falar? Para uma pessoa ser salva, tanto no Antigo Testamento, que nós já falamos bastante aqui, quanto agora, depois de Cristo, qual é a única maneira de qualquer pessoa ser salvo, gente? Alguém quer falar para mim? Através de crer da fé em Cristo Jesus. Através da fé em crer que haveria no Antigo Testamento, de crer que viria alguém que era maior do que todos aqueles profetas que eles já tinham visto, que traria um sacrifício perfeito e que então resgataria, redimiria toda a terra, ok? É isso que precisaria. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o que a gente precisa para ser salvo é crer. Olha o exemplo que eu gosto de dar muito para entender essa salvação que Paulo está falando aqui com os Gálatas, e a gente vai entender essa salvação. Povo no Egito, todo mundo aqui comigo? Todo mundo aqui comigo, ó, olha aqui um minuto. Todo o povo lá de Israel no Egito, certo? Escravizado por Faraó. Quando Deus tirou eles do Egito, eles eram santos. Respondam joia para mim ou não na câmera. Os israelitas que estavam no Egito eram santos. Eles eram totalmente... Eles não pecavam lá no Egito, eles obedeciam a Deus 100%. Como que era? Sim ou não, gente? Não Carlinhos, não Soninha, quem mais? E aí? Não Paulinha, quem mais? Não Pastor Silas, eu vi o dedinho, quem mais? Não Cléo, não Renata. Ah, então o povo de Israel que estava lá escravo no Egito,
que foi liberto por Deus, eles não eram santos? Não? Mas eles foram salvos, gente, lá do Egito, eles foram tirados pelo próprio Deus lá do Egito. Não, inclusive, eles não clamavam ao Senhor. Sofreram bastante, não clamavam. Só depois, bem no finalzinho, que eles começaram a clamar e buscar. Então quer dizer que esse primeiro processo de salvação na vida do crente ou do judeu passa por uma coisa chamada fé no que Deus diz. É isso? Então, eles foram libertos porque eles creram naquilo que Deus estava falando através de Moisés, ok? Então, por causa da fé que Moisés tinha de que Deus ia cumprir a palavra dele, todo aquele povo foi salvo do Egito, foi resgatado do Egito. Então aqui já começa a partir para nós o entendimento de que salvação, gente, olha, grava, escreve, faz qualquer coisa, grifa isso na tua Bíblia. Salvação não existe por mérito. Ninguém é salvo por merecimento. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Ninguém é salvo porque não mata formiga. Brincando aqui, né? Não tem jeito. A salvação, que é a primeira coisa que acontece na nossa vida quando nós temos contato com Deus, com a palavra de Deus, com a cruz de Cristo, é a salvação que vem simplesmente pela fé. É uma ação totalmente divina em nós, ok? É Deus que vem através do Espírito Santo, através desse convencimento na vida do homem, e ele então me convence do meu pecado, que eu sou pecador. O que a lei era, gente? A lei era uma maneira de todo homem saber que ele era o quê? Pecador. Então não adiantava nenhum judeu, nenhum israelita fazer todos os anos os sacrifícios que eles faziam, porque isso não daria para eles o que então? Salvação, certo? Se algum judeu achasse que por fazer sacrifícios anualmente ele já estava salvo, ele já estava errando, ele já estava perdido. Porque a lei só mostrava para eles todo o tempo o quanto eles eram pecadores. É isso. Cada vez que eu tomo uma multa de trânsito porque eu passo no farol vermelho, ou porque eu recebo a cartinha do Detran na minha casa falando que eu estava no telefone, ou que eu estava sem cinto de segurança, o que essa lei está provando para mim? Que eu sou pecador. Ok? Então é isso que é a lei, gente. A lei mostra para mim e para você o quanto nós somos pecadores. Então o quanto a gente depende de quem? De Deus, da graça, do favor de Deus, ok? É isso que a lei faz. Então Paulo está dizendo assim, gente, nós judeus, durante esses, vou falar aí não sei quanto tempo nesse momento aí, 3.000 anos, 4.000 anos, Paulo está dizendo assim, olha, eu sou um que estudei a lei toda a minha vida. E ninguém é salvo pela lei. Porque o próprio povo foi liberto do Egito, das mãos do faraó, sem merecer. Deus os alcançou. Deus os libertou simplesmente porque Deus os ama. Deus te salvou, meu irmão, minha irmã, porque Ele te ama. Ele te alcançou com a graça dele. Ele te alcançou com a palavra dele. Foi mérito só de Deus, não é seu. Você foi salvo porque Deus te alcançou com a sua palavra. Ok? Foi isso que aconteceu. Aí eu quero explicar para vocês, já aproveitando essa nossa explicação para não perder o fim da meada, gente, que nós estamos falando agora, essa salvação que Paulo vai citar em alguns trechos, eu vou lembrando sempre vocês, essa salvação que nós estamos falando aqui é o primeiro processo na vida de todo cristão. Que essa salvação, que nós vamos ler lá em Colossenses 1,13, ou 1,12, acho que é 1,13, que fala assim, ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então, esse é o primeiro processo de salvação na vida do homem.
É um processo em que não tem mérito em mim nem em você, em que através da palavra de Deus pregada, do evangelho exposto para nós, nós somos alcançados por Deus e automaticamente nós somos transportados. Nós somos a um teletransporte. Quem assistiu filmes aí de ficção científica sabe o que eu tô falando. Sabe o teletransporte? Você tá aqui num lugar e em questão de fração de segundos você tá num outro lugar. No momento em que você foi salvo pela fé, Deus te transportou do império do diabo. Você era de Satanás, você era do império dele, você era servo dele, você era escravo dele, e agora Deus fez assim, ó, ele te transportou para o reino de Deus. Ele te trouxe para cá. Teve mérito nisso, gente? Alguém merece esse teletransporte? Não. Por puro amor. Aí ele faz isso. Então, esse é o primeiro processo da salvação, certo? Essa é a salvação que vem pela fé, ok? Então, nós ouvimos a palavra, nós cremos em Deus e nós somos, então, teletransportados do reino das trevas para o reino de Deus, ok? Para o reino do Filho de seu amor. Esse é o primeiro processo de salvação. Aí nós vamos entender depois, em outros textos, que agora existe um processo de santificação, que é um processo. Pense nisso, guarde isso que nós vamos falar bastante isso. Agora, a partir do momento que eu fui salvo pela fé, sem mérito nenhum, vamos voltar para o Egito? O povo de Israel foi salvo do Egito, agora eles estavam indo em direção a que lugar, gente? Para a terra prometida. Só que nesse trajeto entre a saída do Egito e a terra prometida, o que eles tinham que fazer para conseguir conquistar a terra prometida? Obedecer. Se eles não obedecessem, se eles não cumprissem a lei à risca, eles iriam conquistar a terra prometida? Não. Então, esse processo aqui, ó, entre sair do Egito, entre ser salvo pela palavra e chegar na terra prometida, existe um processo aqui, ó, existe um meio que a gente chama ele de deserto, que nada mais é do que um processo de santificação. Deserto não é lugar de luta do crente, gente. Para com essa bobagem. Deserto é lugar de provação. Ai, Jesus, estou no deserto. Tá mesmo, irmão. Desde o dia que você foi salvo até o dia que nós chegarmos na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, a gente está nesse deserto que a palavra de Deus fala. O que é deserto, então, gente? É o lugar onde Deus faz com que a gente trafegue para nos limpar do pecado, tirar então toda a impureza dessa natureza de pecado e nos santificar, para nós entrarmos aonde então? No estágio final, que é a vida eterna. Então, por que em muitos versículos bíblicos fala que a gente pode então chegar no fim e não ser salvo? Mas você já não foi salvo aqui atrás? Fui, mas essa salvação aqui não é essa salvação aqui. Que é isso que a maioria dos cristãos não entende, ok? Nós vamos estudar bastante isso aqui nas cartas de Paulo. Eu só falei para já gerar em vocês, pensamento. Comecem a pensar. Ser salvo pela fé é uma coisa que não precisa de mérito. Eu não mereço ser salvo, eu sou pecador. Mas Deus me amou, Ele me resgatou, Ele vai lá e me convence do meu pecado e me salva, ok? Pela fé eu sou salvo. Quem aqui recebeu esse chamado de Deus, quem recebeu esse convencimento espiritual, sabe o que eu estou dizendo no momento que você levantou a sua mão e disse: eu sei que eu sou pecador e que eu preciso dessa graça de Deus, eu preciso desse favor de Deus para não ir direto para o inferno. É isso, porque o que eu e você merecíamos era direto o inferno. O caminho já estava preparado para nós, ok? Mas Deus interveio, assim como interveio lá no Egito e resgatou aquele povo daquela escravidão, Ele nos resgatou também
do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho, ok? Então esse é o primeiro processo, nós vamos falar sobre esse processo e nós vamos entender esse processo final, ok? Então Paulo está dizendo, vamos voltar para o versículo? Estou no versículo 1 ainda, gente, de hoje, aleluia, glória a Deus. Versículo 15, Paulo está dizendo, gente, nós judeus sabemos que ninguém é salvo pela lei, não é isso? Então a lei não me salva. Para ser salvo eu preciso de fé em Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, gente, todos nós temos o mesmo dever, a mesma maneira para ser salvo. Qual é a mesma maneira para judeus e gentios? Crer em Jesus Cristo pela fé, ok? Então judeu nenhum está livre de passar pelo mesmo processo que nós, que é o quê? Ouvir o evangelho completo. Qual é o evangelho completo? Jesus veio em carne, habitou entre nós, morreu naquela cruz para pagar a minha dívida, ressuscitou ao terceiro dia, está com Deus nos céus e vai voltar para julgar toda a impiedade da terra. Esse é a mensagem da cruz, esse é o evangelho completo. Então, eu e você e todos os judeus precisamos crer nessa mensagem, crer nesse Filho de Deus que veio e que morreu por causa do meu pecado e do seu pecado, e de todos os judeus e de toda a humanidade, ok? Jesus já pagou esse preço, só que para que eu receba esse resgate, para que eu receba essa herança, eu preciso crer, ok? Senão não adianta nada. Se eu não crer, para mim não adiantou nada ele ter deixado essa herança, se eu não for e tomar posse dela, tá? Então esse é o processo que Paulo está dizendo assim, gente, todos nós, judeus e gentios, pecadores, temos a mesma questão. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça, pela fé, ok? É isso que ele vai falar. Aí ele diz assim, ó, versículo... Vou ler o versículo 16 de novo, só para a gente entender aqui o finalzinho que ele fala. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo. Nós quem? Os judeus, gente. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Porque pela prática da lei, ninguém, grifa, coloca um negrito aí na sua Bíblia, ninguém será justificado, ok? Então não adianta ter uma prática, vamos jogar agora para os nossos dias, gente, pro nosso cotidiano. Então se alguém chegar hoje para você e falar assim, mas ô fulano, ô Beltrano, mas eu sou bacana, eu pago os meus impostos em dia, eu vou na igreja lá de domingo, eu entrego meu dízimo, eu creio que Deus existe, eu faço toda a lei. Se eu fizer toda a lei, eu sou salvo? Hoje. Ah, não, gente, então ser bonzinho, fazer tudo certinho não salva ninguém? Ué, mas eu já ouvi alguém falar aí que só ser bonzinho já dava um passaporte aí pra eternidade. Não rola? Vixe, nem o judeu lá que fazia então tudo o sacrifício certinho, todas as festas, tudo bacana para Deus, não rolava uma salvação? Não, ok? Tô brincando aqui só para vocês entenderem. Ninguém, gente, ninguém vai ser salvo por mérito. Então não adianta achar que você, por ser bonzinho, por ser bacaninha, você vai ser salvo. Não. Sabe aquele ditado que a gente ouve assim, ó, aquela pessoa é tão boa que só falta Jesus para ele ser salvo? É isso aí. De tão boa que ela precisa justamente igual eu e você que éramos podre, ela precisa crer em Jesus também. Porque não adianta ela ser boa, porque se ela não crer em Jesus Cristo pela fé e passar por todo esse processo de santificação, ela vai pro inferno com a bondade dela. Desculpa a palavra aqui. Tá bom, gente? Porque só existe uma forma de ser salvo. Qual é a forma? Crer. Crer que Jesus morreu e ressuscitou e vai voltar para fazer juízo sobre a terra. É a única forma de ser salvo. Nós vamos entender mais sobre isso. Então Paulo está dizendo, judeus, esqueçam que vocês são judeus e que vocês cumprem a lei à risca, porque isso não vai levar vocês para a eternidade. Precisa de muito mais, precisa de fé. Versículo 17. Se, porém,
procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Olha a pergunta que Paulo fala para todo mundo ali na Galácia. Se nós aqui, ó, que já aceitamos Jesus, que cremos em Deus, então, e que agora a gente entende que a gente foi justificado pela fé, se a gente descobre, gente, que a gente continua em pecado, isso quer dizer que Jesus, ele é nosso servo? Porque a palavra ministro, aí não sei como é que tá na Bíblia de vocês essa tradução, essa palavra ministro, que tá na Bíblia no versículo 17, aí no finalzinho dele quase, essa palavra ministro, será Cristo ministro? É a palavra diácono no grego, sabia? É a palavra diácono no grego. E o que significa a palavra diácono no grego? Significa servo, garçom, alguém que serve alguém. Isso é a palavra diácono. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu sou diaconisa, né, consagrada na minha igreja. Muitos aqui são diáconos também na igreja. O que significa ser diácono? Significa ser alguém que serve os outros de maneira efetiva. Então, sempre está ali na casa de Deus para servir as pessoas naquilo que elas precisam, naquilo que elas vão chegando, né? As pessoas que são mais novas, elas vão chegando e vão sendo servidas pelos diáconos. É isso que significa a palavra diácono no grego, ok? Servo daqueles mais novos, servos de outras pessoas. Aí Paulo está dizendo assim, gente, se nós fomos justificados pela fé, você aceitou Jesus já, certo? Você está lá na igreja, você já aceitou Jesus. Mas se você descobre que você continua pecando, então quer dizer que Cristo é seu servo? É seu diácono? Ele é ministro do pecado? Ele fica ali te servindo enquanto você está pecando? É isso que Deus está ministrando na tua vida? É isso que Cristo está ministrando em você, pecado? É isso que ele está te ensinando? É isso que ele está te servindo? É isso que Paulo está dizendo aqui para nós, ó. Vamos ler o versículo 17 de novo, ó. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Será que Cristo ele também vive na prática de pecado? Será que Cristo é isso que ele ensina para nós? Aí Paulo faz uma ênfase. E eu imagino que Paulo está quase querendo colocar em negrito, se ele pudesse, em letras garrafais nessa carta. Ele diz assim, de modo nenhum, de modo algum, Cristo jamais vai ser ministro do pecado. Porque ele foi o primeiro a nos dar exemplo de santificação. Ele é o primeiro a nos dar o exemplo de como é ser filho de Deus. É ou não é? Cristo é o maior exemplo na terra do que é ser humano, do que é ser carnal, né? No sentido de carne e corpo, ter corpo humano e ainda assim ser obediente a Deus. Jesus pecou? Não, por isso que ele conseguiu pagar o nosso resgate, certo? Mas se Jesus era 100% homem e 100% Deus, e sendo 100% homem, ele não pecou, então o que é que existia sobre Cristo, gente? Respondam para mim, por favor. Tomara que alguém consiga me dar essa resposta, por favor, em nome de Jesus. O que existia sobre Cristo enquanto ele era homem, aqui na terra, ó, homem, humano? O Espírito de Deus. Hã? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Legal, mas do que nós estamos falando hoje? Qual foi o principal assunto que nós falamos hoje? A palavrinha mágica. A graça. Yes! 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 Então quer dizer que para eu ser humano e ser obediente a Deus, o que eu preciso ser muito cheio? Da graça de Deus. E como é que eu consigo ser cheio da graça de Deus? Quando eu tenho um relacionamento diário e íntimo com Deus, e eu começo a conhecer Ele, e eu começo a conhecer a vontade dEle, e eu começo a me purificar nele. A graça vai sendo
crescente na minha vida. Que é isso que muita gente não entende, gente. Tem gente que estaciona, pastor Luciano Subirá usa esse termo. Tem gente que estaciona na salvação inicial. Tem crente que foi salvo, aí ele pega, puxa o freio de mão, senta no banco da igreja e diz assim: ufa, ufa, fui livre do inferno, aleluia, glória a Deus, agora eu já tenho a minha passagem comprada para o céu, aleluia. É assim, gente, que funciona a vida cristã? Se o povo tivesse saído do Egito, eles tivessem sentado lá. Papagaio, né? Só esperando o povo colocar comidinha Na boca. Né? Gente, se o povo do Egito tivesse parado na primeira parada deles lá, no deserto, acampado lá, feito acampamento, dito assim: oh, Jesus nos salvou, Deus nos libertou, vamos ficar aqui, nós somos tudo libertos. Eles tinham alcançado a terra? Então precisou de uma caminhada, de um processo. E esse processo de deserto para Israel foi fácil, gente? Não, mas era necessário para alcançar a terra. Então, a salvação, ela inicia pela fé, e por isso que Paulo vai falar um negocinho aqui na frente que nós vamos entender. Então, a salvação inicial do cristão, de todo ser humano, passa por esse primeiro estágio que se chama fé, para crer que Jesus Cristo pagou a sua dívida. Então, todo mundo, para ser salvo, precisa dessa graça que Deus derrama nesse primeiro momento e a pessoa é salva. Depois que ela é salva, ela precisa agora entrar num processo de amadurecimento, de relacionamento com Deus diário, conhecendo a palavra, praticando a palavra, entrando nos ensinos de Deus, entrando na palavra de Deus, para que essa graça vá sendo aumentada na vida da pessoa. E ela vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Era assim que Jesus aconteceu com ele, gente, que a palavra diz lá nos evangelhos. E Jesus foi crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Como é que faz isso? Meditando na palavra, orando, jejuando, orando em outras línguas, sendo edificado pelo corpo de Cristo, tendo comunhão uns com os outros. Todo esse processo de ser igreja, de ser corpo de Cristo, é que vai fazendo com que eu cresça na graça. Então a graça ela aumenta, gente, tá vendo? Que a graça ela começa lá pequenininha, mas ela pode ser aumentada na nossa vida através das práticas espirituais. E assim a nossa graça vai crescendo, 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 e eu cada dia mais vou me tornando mais parecido com Jesus e vou obedecendo cada dia mais a palavra de Deus e vou deixando de pecar cada dia mais. Eu vou ficando mais parecido com Jesus e o processo de santificação vai acontecendo comigo até a volta de Cristo. Isso é interminável até a volta de Cristo. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo até a volta de Jesus Cristo e os nossos corpos então serem transformados. Só vai parar de crescer a sua graça, a graça na sua vida, se você quiser. Se você parar, é aí que a graça para de crescer também. Se você parar de crescer em Deus, no conhecimento de Deus, na vontade de Deus, no relacionamento com Deus, a graça também para de crescer. E aí talvez você consiga parar, estacionar e ficar ali naquele estágio. Mas pode ser que você regrida também, né? A graça vai diminuindo e o pecado vai aumentando novamente na sua vida e nós vamos perceber o que isso vai gerar em nós. Então Paulo está dizendo aqui para nós, então, no finalzinho desse versículo, exatamente isso, não é isso? Aí olha o que ele diz, gente, ficou pior agora. Olha isso. Agora que ficou pior ainda o que ele vai falar para nós no 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. O que Paulo está querendo dizer? Vamos voltar ao versículo e aí eu vou continuar com essa parte para vocês entenderem o contexto. Às vezes é difícil a gente entender um texto se a gente não voltar para o contexto. 17 de novo. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Gente,
Nós vamos ler aqui, está aqui, o versículo que mais é falado dentro de todas as igrejas cristãs. E nós vamos achar vários, né? Existem vários versículos que viram adesivo de carro, que viram adesivo de porta, que viram chavão de igreja, que vira chavão na boca do crente, né? Mas ele esquece do contexto, ele esquece de onde está escrito isso. Porque aí Paulo vai dizer o seguinte, eu vou explicar o 18, mas eu vou ler o resto só para vocês entenderem. 19. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o que Paulo está dizendo aqui, gente? Se você foi salvo pela fé, se você foi alcançado pela palavra de Deus e você foi salvo, aconteceu uma coisa naquele momento em que você foi salvo. A palavra diz que nós fomos crucificados com Cristo na morte dele, ok? E no momento que nós somos, então, batizados também, existe esse mesmo ato simbólico de morte e ressurreição. É isso que o batismo nas águas significa. Eu desço um homem, né, o velho homem, e volto da água o novo homem. Esse é o símbolo do batismo nas águas, o renascimento do homem, o novo nascimento, na verdade, do homem, perdão. Renascimento não, renascimento é uma palavra errada. O novo nascimento, ok? Eu não vou nascer o mesmo homem, eu vou nascer outro homem. Então, por isso que é novo nascimento, não é renascimento, me perdoa pela palavra. Então, o ato do batismo nas águas é esse símbolo para o reino espiritual e para as pessoas entenderem que eu estou morrendo para mim e nascendo para Deus novamente. Então, alguém que morre, gente, tem vontade própria? Vocês já viram morto fazer alguma coisa? Morto come? Morto anda? Morto dorme? Não, ok? Então, se a palavra está dizendo que se eu digo, né, na verdade, muitas vezes, que eu fui crucificado com Cristo, então a minha natureza de pecado, o meu velho homem, ele deve permanecer crucificado dia após dia. E aí, por isso que Paulo vai continuar dizendo isso. Então agora, a partir do momento que eu nasci de novo, que eu aceitei Cristo como Senhor da minha vida, ele passa a ser o meu dono, ele passa a ser o meu Senhor, ele passa a ser aquele que vai começar a dirigir literalmente a minha vida. Então eu passo a viver obedecendo ao meu novo Senhor, ok? Por isso que a frase é: aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas ninguém quer aceitar o Senhor, só quer aceitar o Salvador. Porque todo mundo só quer sair do inferno, mas não quer ser obediente ao Senhor que te salvou. Ok? Esse, pra mim, assim, é o pior de todos. Todo mundo quer a parte da salvação, né? Do livramento do inferno. Agora, o obedecer o Senhor que te resgatou desse anterior Senhor, que era o diabo, ninguém quer. A partir do momento que você crê em Cristo, que você entende que você é pecador e que você depende desse Senhor na sua vida, você está dizendo para Deus: Deus, eu entendi que eu sou pecador, que eu não consigo viver minha vida sozinho, então a partir de agora eu decido viver em obediência à sua voz. Eu decido viver em obediência à sua vontade. Então, olha para você mesmo agora e diz assim: eu preciso crucificar de verdade a minha vida. Porque se eu continuar vivendo a vida do jeito que eu quero, segundo a minha vontade, segundo as regras desse mundo que tem outro Senhor, se eu continuar vivendo uma vida regida pela minha carne, pelas minhas vontades, então eu não nasci de novo. Então eu não estou crucificado com Cristo. Então não é Cristo que vive em mim. Sou eu que continuo vivendo em mim. É a minha velha natureza que continua vivendo em mim.
Então, opa, eu estacionei provavelmente no início da graça. E a graça não está crescendo em mim para obedecer a Deus. Ok? É isso que está acontecendo comigo aqui. Aí o que ele diz no finalzinho aí do versículo 21? Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então Paulo está dizendo assim, eu não posso anular a graça, porque a graça é justamente esse favor, essa capacidade que me faz conseguir obedecer a Deus. Eu não quero viver da lei, eu quero viver da graça. Aí entra esse versículo que a gente costuma falar. Essa frase, né, montada que todo crente usa. Eu não estou mais no tempo da lei, eu estou no tempo da graça. Só que, queridos, nós vamos entender, dentro dos ensinos de Paulo, que viver na graça é muito mais difícil do que viver na lei. E nós vamos entender isso, creia nisso. Vou dar só um exemplo prático, só para você entender o nível que nós estamos agora quando a gente está na graça, segundo a maioria dos crentes aí que gostam de viver no pecado, na verdade. Eles dão o nome de graça, né? Viver no pecado é viver na graça. Porque eles acham que todo dia eles podem chegar diante de Deus e ficar confessando os mesmos pecados, ok? Isso eu estou... tem uma outra palavra que a palavra de Deus usa para isso, que não vem ao caso, nós vamos ler no momento certo, eu vou mostrar isso para vocês. Mas olha só o nível que nós estamos hoje. Na lei de Moisés, por exemplo, o adultério, ele era tido como algo que tinha que ser pego em ato de flagrante, ok? Então, para uma pessoa ser considerada adúltero ou adúltera, eles tinham que ser pego em ato de adultério. Aí sim, a pessoa podia ser morta, né? Apedrejada, porque ela tinha sido pega em ato de adultério. Agora, se só alguém chegasse, uma pessoa só chegasse, por exemplo, e dissesse assim, ó, eu vi lá, Moisés, o fulano, ele estava lá adulterando. Moisés ia falar assim, você pegou o ato do flagrante? Tinha testemunha? A pessoa ia falar assim, não tem testemunha não, eu acho que eu ouvi um barulho lá na tenda da galera lá, acho que estava tendo alguma coisa. Aí Moisés ia falar assim, então, meu amado, infelizmente não há punição para essa pessoa, porque ela não foi pega no ato flagrante de adultério, ok? Isso é viver na lei. Então a lei você precisa provar que essa pessoa estava em ato de adultério para ser considerado um infrator, para ela ter a punição, certo? Isso é a lei. Agora, na graça, Jesus disse assim, uma dos seus ensinos, se um homem for pego, ele mesmo, pensar em seus pensamentos, de ter algum tipo de intimidade com uma mulher do teu próximo, ele já está em ato de adultério. O que vocês acham? Vocês acham que é melhor viver na lei ou na graça? Ó, o nível cresceu. Por que no nível da graça cresceu? Porque agora, gente, tem um fator determinante para eu obedecer à voz de Deus que no Velho Testamento não tinha. O que nós falamos que é, então? O que eu tenho hoje, que no Velho Testamento a galera não tinha? A graça, o Espírito Santo, ok? Então, lá no Velho Testamento, ninguém tinha o Espírito Santo para te convencer do teu pecado e dizer assim, olha, não pensa maldade, não olha com maldade para a mulher ou para o homem do próximo, não faça isso. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, queridos. Ele é o nosso ajudador, essa graça que vai crescendo dentro de nós é que faz com que eu e você não desejemos mais pecar. É algo que é muito mais além. Oi, querido, pode falar, Ivaldo. Eu vi que você postou algumas coisas ali, mas eu não consegui ler e acabo não indo lá. Pai do Senhor, irmã, primeiramente. Amém. Eu estou entrando agora que estava participando de uma reunião. Mas, irmã, eu tenho uma dúvida. Porque se a lei não nos salva, somente a graça, por que Deus instituiu a lei? Qual seria a finalidade da lei? Joia, Ivaldo. Então nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós falamos, Ivaldo, aqui quase, eu acho que uns 40 minutos, né, gente? Só sobre isso. Segura aí, Ivaldo, para eu terminar a aula com a galera aqui. E aí eu vou te mandar o vídeo para você assistir novamente o início da aula. E eu expliquei muito sobre isso hoje, muito mesmo.
E aí você vai conseguir entender direitinho por que que Deus deu a lei para nós, na verdade no Velho Testamento e mesmo hoje também, tá bom? Então segura aí que você vai entender direitinho, porque eu já expliquei bastante sobre isso hoje no início da aula. Obrigado. Imagina. Vocês entenderam, gente? Então o nível, agora vivendo na graça, ele na verdade aumentou e não regrediu. Então viver no tempo da lei talvez era muito mais fácil, né, ser alcançado por Deus, porque era só seguir à risca cada uma das leis. E aí a palavra vai dizer que se eles seguissem 100% a lei, eles eram sim salvos. Só que eles não conseguiam. Por isso que a graça entra, por isso que essa questão de mostrar que nós somos pecadores e tudo que nós falamos no início da aula entra nisso aí. Por quê? Porque na verdade a gente percebe que com a natureza de pecado que o homem tem, é impossível ele não pecar. Só a partir do momento que há um novo nascimento, em que eu vou nascer de novo, é que realmente eu recebo esse Espírito de Deus sobre a minha vida. Então o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim. O espírito meu, humano, ele é vivificado através desse novo nascimento. E aí sim, eu sou capacitado, através da graça de Deus que vem sobre a minha vida diariamente, para obedecer a voz de Deus, para obedecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Eu tinha separado tudo isso para explicar para vocês um a um, e nós vamos falar isso semana que vem, dentro desse capítulo 3 aqui que a gente vai entrar. Eu preciso que vocês entendam essa base. Eu até estava falando com o pastor Toninho essa semana, só para vocês entenderem e para vocês terem um pouquinho de paciência comigo aqui nessas primeiras aulas. Se eu não explicar tudo isso que eu expliquei para vocês hoje e simplesmente falar explicando os versículos que estão aqui, talvez a maioria não consiga compreender os ensinos. Para alguns aqui, talvez isso seja algo que já está compreendido na mente e no coração, mas para a grande maioria não. Então, o que eu estou fazendo dentro dessas primeiras aulas é trazendo algumas bases, alguns fundamentos importantíssimos para os ensinos que Paulo vai dar para as igrejas. Vão ter cartas aqui que a gente vai estudar, que só da gente ler e a gente explanar então ela, vocês já vão entender cada um dos itens que Paulo está falando, porque eu estou dando a base para vocês. Então eu vou entender o que é lei, eu vou entender o que é graça, eu vou entender o que é justificação, eu vou entender o que é aceitar Cristo pela fé. Então essas coisas a gente precisa compreender, para que no momento que a gente joga para a palavra, a gente vem para os ensinos, principalmente de Paulo, a gente consiga então ter o entendimento correto do que Paulo está dizendo. Senão a gente mistura tudo. Eu acredito que muitas pessoas, inclusive, não explicam ou não pregam o Novo Testamento, não é porque elas não querem, é porque elas não conseguem compreender muitos ensinos que Paulo diz aqui. E aí ela fica assim, como é que eu vou explicar uma coisa que nem eu consigo entender? Então, às vezes, eu vejo essa falta de algumas pregações na maioria das igrejas, isso é geral, tá, gente? Brasil e mundo aí. Porque as pessoas, elas preferem pegar textos que elas conseguem entender, interpretar melhor, e aí elas preferem pregar, então, em cima daqueles textos, porque se elas pegam um texto como esse de Paulo, se ela vai explicar essa questão de lei e graça, se ela não falar para a igreja alguns fundamentos básicos, ou se a igreja não tiver o mínimo de conhecimento bíblico, ela vai literalmente boiar na pregação. Concordam ou não? Se a pessoa tentar pegar um texto desse e trazer uma pregação dentro da igreja, sem trazer esses fundamentos que nós estamos estudando aqui, as pessoas dentro da igreja vão entender alguma coisa? Não. Mas isso parte justamente do ensino, por isso que o ensino é tão importante, por isso que a minha vida em aprender da palavra de Deus todos os dias é tão importante. Porque aí tanto eu vou conseguir entender para mim, quanto eu vou conseguir então ensinar os mais novos na fé a respeito dessas coisas que Paulo está ensinando. Ok, queridos? Acabou a nossa aula já, meu despertador não tocou aqui, mas eu vi que já passou do horário. Então, semana que vem, a gente vai entrar no capítulo 3, e eu já separei ali o significado de cada uma dessas palavras que Paulo vai usar aqui, entendendo inclusive sobre a lei, sobre obedecer à voz de Deus, e a gente vai entender um pouquinho mais. Tenha um pouquinho de paciência nas primeiras aulas, porque parece que a gente não está só patinando, né? Mas eu sei que nós não estamos patinando, nós estamos
fundamentando algumas coisas, para que a hora que a gente começar a construir esses ensinos, isso fique tudo muito mais claro na cabeça de vocês, tá bom? Se alguém precisar perguntar alguma coisa, eu vou ficar mais um tempinho aqui. E se alguém também quiser perguntar alguma coisa fora da aula lá no WhatsApp, pode chamar que depois eu explico tudo que ficou pendente, se você anotou alguma coisa.